Estamos de volta com o nosso programa e a gente vai dar continuidade ao tema Novembro Azul, mas agora a gente vai falar na questão emocional com ela, nossa psicóloga, a doutora Veruska Gendov. Doutora, muito boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, seja bem-vinda. É sempre tão bom estar com vocês, eu agradeço. E lembre-se, você pode participar com a gente, mandando sua pergunta ou seu comentário através da nossa página no Facebook, facebook.com/nossopgm, ou então escreva sua mensagem através do Instagram, @nosso programa, ou pode escrever para mim, estou com o celular aqui, eu passo para a doutora Veruska na hora, Jéssica Nunes, _6. Se preferir, ligue e participe ao vivo com a gente no 0 operadora 11 3337 5886. Doutora Veruska, eu acho que para a gente começar, a gente pode abordar a questão cultural do preconceito que ainda é realizar o exame. Tem muito homem machista, por que isso? É muito difícil para os homens aceitarem buscar médicos. Você pode ver que as mulheres, elas aceitam muito mais buscar medicina, buscar passar em consultas. Os homens, como são mais fortes, são mais racionais, então eles acham que é muito mostrar fraqueza. Eu não posso mostrar fraqueza, principalmente para minha família. Então, eu estou sempre forte, eu sempre estou bem. E na percepção deles, o que muitos pacientes me falam, porque eu tenho muitos pacientes que fazem tratamentos de câncer e muitos que passam por processos de exames, que é muito humilhante, na visão deles, passar por determinados tipos de exame. Sim. Então, o preconceito, ele é justamente isso, né? Ele passa uma ideia de que é uma fraqueza, é humilhante passar por determinadas coisas, sendo que quando você olha por outro lado, não é nada disso, é prevenção, é qualidade de vida, é você estar bem. Mas os homens gostam de brincar com esse tipo de tema, né? Eu acho também, eu concordo com isso. E a maioria acaba realizando o exame só se a mulher ficar lá. Sim. Principalmente se é casado, você tem na hora, vai fazer o exame, vai fazer o exame. Sim. Como a gente pode fazer para mudar a cabeça deles? Fala, que nem a senhora acabou de falar. Sim. Não é questão de ser humilhante, é questão de prevenção, é saúde. Sim. Eu acredito que se a gente tivesse a percepção de pelo menos uma vez por ano passar por um check-up, eu acho que isso seria muito mais fácil. Se desde pequeno já tivesse esse costume, Jéssica, as pessoas não estranhariam tanto. O problema é que elas estranham porque elas nunca vão no médico. É quando chega uma idade, por exemplo, 40 anos, aí tem que passar a fazer tudo. É? Verdade. As mulheres têm que passar por uma série de avaliações, os homens também, então de repente é um choque. A gente entende, né? Tudo que é diferente assusta um pouco. Mas se na cultura da gente a gente tivesse esse costume, a gente descobriria muitas coisas antes, né? A gente conseguiria tratar as coisas de forma inicial, seria muito mais fácil. Mas no caso, por exemplo, do homem, principalmente, já que a gente está falando do Novembro Azul, câncer de próstata, que foi diagnosticado com aquela doença, é um choque. Sim. Principalmente quando já está no estágio mais avançado. Sim. Como ele pode aprender a lidar com essa situação e a mulher, a família também para conseguir ajudar e não fazer com que ele se sinta às vezes mais reprimido e machucado por dentro também. Você sabe que essa questão do câncer de próstata ela é muito séria, porque para o homem ele tem dois choques. Ele tem o choque do câncer, que já é uma palavra que assusta, é uma palavra bem difícil, as pessoas entendem o câncer como algo terminal, até porque é uma doença muito grave, é uma doença muito séria. E quando se trata de próstata, o medo de não conseguir mais ter um relacionamento íntimo adequado com sua esposa. Verdade. Por conta da doença, por conta do tratamento, por conta de todo o processo. Então, para o homem são dois choques, emocionalmente falando. Então, para ele conseguir assimilar tudo isso, ver as perspectivas, tanto do tratamento da doença, quanto as perspectivas com o seu movimento conjugal, com o seu trato conjugal, é muita coisa para ele conseguir administrar. Hoje, nós já temos, inclusive na psicologia, especialistas trabalhando essas questões emocionais do homem. Ai, que Os bom. medos emocionais do homem, as necessidades do homem, porque hoje você tem uma diversidade muito grande de queixas que mudam muito do homem para a mulher. Verdade. Então, muitos estudos hoje trabalham essa ideia do universo do homem, né? Muitos estudos têm saído ultimamente pensando nessa qualidade de vida emocional do homem. Porque o homem também tem dificuldade de buscar o atendimento psicológico. Imagina, o que os meus amigos vão pensar, que eu tô maluco? Eu já ouvi muito homem falando assim, terapia é coisa de mulher. Que coisa de mulher, Porque gente? cria-se esse estigma, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente percebe que esse leque ampliou. Verdade. As pessoas têm percebido que
que existe o estresse, existem depressões, tipos de doenças emocionais que agregam a todos, mas com impactos diferentes devido à personalidade de cada um, o fato de ser homem ou mulher, as necessidades de cada um. Então, as especialidades hoje buscam muito essas respostas. Perfeito. E quanto mais a gente tenta ajudar nessa totalidade, mais entende de individualidade, né? Então, a gente pensa o geral e pensa o individual. Antigamente, pensava só o geral. Hoje, a gente consegue pensar esse individual e a resposta é muito positiva, isso é muito bom. Mas o homem em si, ele tem que pensar em si, além da cura, ter fé de que realmente vai melhorar, é a questão que é uma passagem também. Hoje em dia, a gente estava conversando agora há pouco, no primeiro bloco sobre câncer de próstata com o médico urologista, ele falou assim que 90% dos casos são curados. São curados. Isso quando se descobre antes, aliás, antes não, num estágio inicial. Então o homem já fica pensando, eu não vou fazer o exame porque isso vai me humilhar. Eu acho que isso não percebe, ou às vezes usa até um tom outro machista, né? Isso não é pra mim, é pra outro tipo de coisa, de espécie, de gênero em si. E começa a gerar um preconceito e depois ele mesmo vai sofrer, achando que pode perder até a sua virilidade. Então o que é melhor? Cuidar agora da saúde ou cuidar depois da doença? Com certeza. E é interessante, né? É uma questão cultural. É cultural, né, doutora? Cultural. Se a gente, desde cedo, criar o hábito de tempos em tempos, se cuidar, procurar sempre avaliar, você cria o hábito nas pessoas, né? Agora, na mesma proporção que hoje você tem 90% de cura para o câncer de próstata, você tem quase que uma totalidade de medo do câncer. Verdade. Então, por mais que a gente saiba, né, que se tem aí uma probabilidade muito grande de se salvar, de você conseguir ter uma qualidade de vida e não ter sequelas, ou pelo menos o mínimo possível de sequelas, você tem a palavra câncer, que ainda é uma palavra que assusta muito. E a quantidade de pessoas afetadas hoje é muito grande, Jéssica. Então, a quantidade de pessoas que vêm a óbito por diversos cânceres, então as pessoas elas se assustam com esse processo. Então, elas já encaram como um processo terminal. Então, quando você recebe uma notícia, o impacto que você tem num primeiro momento é um impacto, meu Deus, estou com uma doença terminal. Ninguém tem essa ideia num primeiro momento, emocionalmente falando, de que 90% tem a cura se tratando do câncer de próstata, mas também tem as porcentagens das outras áreas. Né? Isso vem depois. Então, a principal coisa nesse momento é conversar, é buscar informação, é conversar com o seu médico, busca um psicólogo que tenha uma especialidade, um trabalho aí desenvolvido na área hospitalar, nessa área de doenças, principalmente fisiológicas. Hoje, como eu disse, nós temos especialidades que agregam muito e podem ajudar. Porque se você não tiver com uma cabeça, né, o seu processo emocional muito adequado, Jéssica, você pode pôr o tratamento inteiro a perder. Verdade. Porque no processo de câncer, isso já é fato. Processos depressivos emocionais ou qualquer processo emocional completamente prejudica o tratamento. Se você tem um paciente que debilita emocionalmente, você não consegue ter resposta fisiológica com ele. Então, se a cabeça desse paciente não estiver muito segura, não estiver firme, não estiver se sentindo tranquilo com o processo, inevitavelmente esse processo vai vir para uma complicação. Nossa, então, como o nosso pensamento ele tem força, né? Inclusive, existem muitas doenças, até mesmo psicossomáticas, né? E muitas doenças começam na cabeça, no emocional, e começam depois a vão depois atingir o nosso corpo físico de uma maneira avassaladora. Muitos acreditam até mesmo que o câncer é uma somatização de sentimentos ruins. É uma das situações, né? Porque nós temos hoje uma quantidade de informações sobre qualidade de vida, uma junção, alimentação, qualidade de vida. Física. Agora, uma coisa é fato. Quando você busca informações a respeito da qualidade de vida daquele paciente, e você percebe que ele até tem uma qualidade de vida, uma alimentação, porém desenvolveu um processo de câncer, o que a gente costuma verificar é a região onde o câncer veio e o porquê ele poderia emocionalmente ter sido criado, já que não teria uma outra explicação para alguns pacientes orgânica, né? Tem pacientes, e é comum a gente encontrar pacientes que não têm um histórico familiar, não vêm com algum histórico de vida que pudesse trazer o câncer, mas desenvolveu o câncer. Então, se a gente pensar emocionalmente, pessoas que têm processos cancerígenos em órgãos genitais ou nas questões de intimidade, logo a gente imagina decepções afetivas muito fortes. Verdade. Sequelas de traições emocionais.
Então, mulheres que têm esse processo, por exemplo, que vem de traições, que sofreram na vida conjugal, tendem a ter mais cânceres nessas regiões genitais. Uau. Os homens a mesma coisa. Um homem que se sente enganado, traído, um homem que tem um processo afetivo muito decepcionante, pode sim acabar sem querer somatizando, porque ele ficou tão decepcionado que ele cria um impacto no nosso cérebro. É assim, né? A gente cria um impacto no cérebro por conta do estresse da situação e a gente tende a descarregar esse estresse todo no órgão relativo ligado ao processo. Então, quem sofreu traições, inevitavelmente podem desenvolver um processo somático nas regiões genitais. Então, a gente tem que fazer um acompanhamento, claro, né, com um clínico, com um médico especialista e também com o médico da psicologia, um psicólogo. Porque, para mim, é médico, sim. Quem cuida da cabeça ajuda a gente a desenvolver várias situações que parecem que não tem mais fim. E a gente consegue dar uma continuidade e enxergar, de repente, o problema não como o fim do mundo. Tá, eu tenho um problema, agora eu tenho a solução. Eu vou atrás da solução, na verdade. Enfrentar aquele obstáculo em si como estímulo. Porque tem muita gente que fala, mas por que eu? Diante de tantas pessoas que são ruins, são malvadas, não creem em Deus, isso, aquilo. Por que eu, que sou uma pessoa boa? Em vez de pensar, já que foi eu vou servir como exemplo. Eu vou mostrar que eu vou conseguir sair dessa. Esse obstáculo, para mim, vai ser transformado num estímulo. Sabe o que não acontece, em algo ruim. Jéssica? A dor, ela cria um impacto muito grande. Então, as pessoas percebem mais a dor do que as outras coisas que são boas. Então, às vezes acontecem 10 coisas boas, mas as pessoas vão focar a dor. Por que a dor? Porque é aquilo que marcou negativamente. A mente da gente foca negativamente. Então, tudo aquilo que é negativo acaba tendo foco. Então, a gente precisa prestar atenção que existem coisas boas. Cadê as coisas boas que aconteceram com você? Você está vivo. Isso já é uma boa coisa, se a gente for pensar. Claro, e a tecnologia hoje em dia ela é tão avançada, é tão capaz de a gente encontrar cada vez mais a cura. E eu acho que realmente é isso, doutora Verusca. Você sabe que se eu pudesse deixar um alerta para quem está em casa, quem está assistindo agora o nosso programa na HIT, vocês precisam entender que além dos autocuidados orgânicos naturais, dessa cultura de se cuidar, de buscar ajuda, de buscar atendimento médico, sempre para procurar se cuidar, você também precisa entender que problemas emocionais adoecem. E se tem algo que adoece muito uma pessoa, é a cabeça. E se a cabeça não estiver bem, se os seus sentimentos não estiverem tranquilos, se você não estiver se sentindo bem com você e com toda a sua situação, né, de vida, inevitavelmente você pode desencadear um problema. Jéssica, é interessante a quantidade de doenças psicossomáticas, principalmente voltadas ao câncer. Às vezes a pessoa chega pra gente, para quem procura um psicólogo, já passou por várias avaliações médicas, os médicos encaminham, dependendo da região, a gente já sabe o que aconteceu emocionalmente com a pessoa. Uau, e a gente fala, escuta, aconteceu algo assim? A pessoa chega, leva um susto, chega a pular da cadeira. Como você sabe? Como você sabe? Porque pela região. Então, por exemplo, pessoas que emocionalmente são sufocadas com seus relacionamentos afetivos, gente muito ciumenta, que sufoca o outro. Sim. Inevitavelmente, problemas pulmonares, bronquites, asmas, problemas que envolvem a região respiratória. Nossa, e tem a ver, né? Porque às vezes a pessoa é tão ansiosa ou fica numa vibe tão fervorosa. Assim, pessoas você que guardam mágoa geralmente acabam desenvolvendo pedras renais com muita frequência. Eu não estou falando para você que está em casa que tem uma situação isolada. Estou falando para quem vem com uma sequência de repetições. Tem gente que chega para mim, Verusca, em um ano eu tive X vezes problemas com minha imunidade, X vezes problemas respiratórios. Tá calor e eu estou com um ataque de asma. E às vezes você faz uma avaliação e descobre que o problema, na verdade, é puramente emocional. Então, seu cérebro foi impactado, ele sofreu uma pressão e ele descarregou essa pressão no órgão que mais tem a ver com a queixa. Geralmente é assim. É como se o fator todo do nosso sistema nervoso central, ele distribuísse para o nosso corpo na região que mais tem a ver com as queixas. Então, hoje, os problemas de pele, pessoas que sofrem injustiças, ficam tão indignadas com as injustiças que acabam desenvolvendo vários problemas de pele. A gente já fez várias entrevistas aqui, inclusive vitiligo, psoríase. Você sabe que eu tenho várias pacientes com vitiligo que já fizeram vários tratamentos médicos, dermatológicos, passaram produto, trouxeram produto de fora do Brasil, aí começa a fazer terapia, o vitiligo começa a regredir. Uau! Então, perfeito.
o que você tem que saber é que fatores emocionais adoecem. E se você puder cuidar da qualidade de vida emocional, você vai prevenir também cânceres e outros problemas. Então, se a gente pode cuidar da gente também, da nossa mente, né? Cuidar do nosso sistema emocional, é melhor. Porque você evita um monte de coisa. Eu acho que tudo começa aqui, né? O pensamento, a gente tem que ter um bom pensamento, depois vem a boa palavra, a boa ação. Pensar nas coisas boas. Com certeza. Além da terapia, doutora, é claro que eu acho que tem que andar num conjunto, né? Com um especialista, um oncologista, ou necessariamente um especialista em si da região que você tiver o câncer. Além da terapia que ajuda muito, quais outras atividades você sugere para que essa pessoa tenha mais esperança em si na vida e queira continuar? Eu sempre costumo dizer para os pacientes que têm câncer, Jéssica, que você precisa fazer uma programação da sua vida e você precisa pensar, ter sonhos, pensar no futuro, porque infelizmente as pessoas quando elas se pegam doentes, principalmente com uma doença muito grave, elas parecem que tiram a esperança de ver um futuro, parece que elas se perdem um pouco emocionalmente nesse sentido. E quando você planeja, você pensa no futuro, você trabalha nesse sentido, você coloca o seu foco, você deixa um pouco a doença de lado. E você permite que seu corpo combata essa doença. Os estudos mostram que quando você faz um acompanhamento emocional junto de um médico que trata, seja lá, não importa a doença, né? O médico está tratando a doença organicamente e o fator emocional está trabalhando o emocional junto, as chances de você se recuperar melhor e mais rápido são maiores. Porque você trabalha essa mente para lutar, para entender, para absorver aquele momento e para continuar programando, planejando, sonhando e vivendo. O grande problema das pessoas é quando elas morrem ao receber a notícia. Elas estão vivas, mas emocionalmente elas morreram. Verdade. Esse é o problema. Verdade, doutora. Verdade. Esse é o verdadeiro problema. Fazer atividade física você sugere também para os seus pacientes? Depende do caso. Às vezes depende se está muito debilitado. Porque depende do doutora? quanto está debilitado. A gente tem que pensar que a atividade física ela é extremamente importante para o nosso corpo. Ela previne doenças, ela nos faz bem, ela ajuda a produzir uma série de substâncias e hormônios no nosso corpo. Porém, se o paciente está muito debilitado, você tem um gasto. E às vezes, dependendo do caso, precisa ver com o médico desse paciente se ele é liberado para atividade física ou não. Porque às vezes ele precisa desse descanso para poder se recuperar. Porque a atividade ela faz você ter um gasto orgânico, né? Que é positivo quando você está bem, mas dependendo do quadro, dependendo da debilidade que a pessoa tem, fica um pouquinho mais difícil. Então, converse com o médico, veja se ele libera para atividade física. Ele liberando é positivo, mas nós também temos outros tipos de arte-terapia, coisas culturais que ajudam muito, atividades manuais. Eu acho que a pessoa acaba saindo daquele mundo de sofrimento, de angústia, de amargura, e meio que se distrai, né? Sim. Ela vive outro momento. Isso eu percebo até na hora de dormir, sabia, doutora? Sim. Às vezes a gente fica tão atordoada no dia a dia, você vai dormir pensando nos problemas. É a mesma coisa quem está com câncer, ela vai dormir com aquilo, angustiado no peito dela, aquela coisa forte que parece que não sai. Além da minha oração, claro que eu gosto de fazer à noite, eu gosto de ler um livro. Isso faz com que eu me abstraia e consiga sair daquele pensamento de problema, dificuldade, me abstrair um pouco, ter uma boa noite de sono e bora começar o dia de novo que a gente vai à luta. Para qualquer coisa na vida, se você fica só pensando naquilo, aquilo tem uma repetição na sua mente, aquilo provoca em você uma sensação, imagina você acordar e ir dormir pensando no problema. Para quem sofreu, agora mesmo a gente chegando aí a final de ano, né? O final de ano aumenta muito a busca das pessoas por terapia. É verdade. Porque elas percebem, sim, as datas já são sensíveis. Verdade. E as pessoas começam a perceber que o ano passou. Está chegando no final. E às vezes, Jéssica, as pessoas ficaram se corroendo o ano inteiro com um problema. Então, que bom que elas buscam ajuda pelo menos no final do ano, para tentar ter uma nova perspectiva no início do ano. É muito importante que isso aconteça. Mas para você que de repente tem essa chance de ouvir o nosso programa agora à tarde, faça uma reflexão na sua vida. Quais são os pensamentos que você tem carregado? Quais são as dores que você tem carregado? Será que não vale a pena se livrar disso? Verdade. Será que a sua vida não merece uma chance? Porque tem pessoas, Jéssica, que por não conseguirem se dar bem no relacionamento afetivo, acham que o mundo acabou. Verdade. Por descobrirem uma doença, acham que o mundo acabou. E por aí vai. Porque não passaram de ano ou estão com dificuldades para entrar no vestibular, o mundo acabou. Não, gente, não acabou. Mas se você acabar com tudo isso aqui dentro, você vai realmente colocar um ponto final nas coisas.
Agora, se você olhar para frente e falar, não, peraí, eu não vou desistir, eu vou colocar uma meta, eu vou colocar um plano, as nossas chances de conquistar planos aumentam muito quando a gente se programa para isso. É verdade. Doutora Verusca, chegou uma perguntinha aqui do Gilson, lá de Salvador, da Bahia. Ele fala que realmente a reação de quem recebe o diagnóstico do câncer não é fácil, mas ele pergunta em que momento o acolhimento psicológico deve começar, doutora Verusca? Olha, assim que você sabe da notícia, é melhor você já começar. Por quê? Porque você já vai ter um direcionamento. O psicólogo, primeiro ele vai trabalhar com a questão da dor, né? Porque existe uma dor quando você descobre um diagnóstico de câncer. Então ele vai fazer todo um trabalho emocional para que esse corpo e essa mente assimilem rápido isso e vejam o próximo passo. Porque senão o paciente fica com esse processo de dor num período muito longo e quanto mais tempo esse paciente tiver com esse processo do susto e da dor de se ter um câncer, mais esse paciente emocionalmente debilita. Mas os processos ficam difíceis, né? Então, se você consegue absorver logo esse impacto, você fica livre para continuar projetando. Hoje, nós temos muitos hospitais, Jéssica, que desenvolvem trabalhos manuais, encontros culturais, passeios com pacientes, justamente para tirar um pouquinho desse universo da doença. Perfeito. Tentar mostrar que existe um pouco mais a ação. né? E é fato, quando você consegue pensar em outras coisas, você consegue continuar vivendo, a doença passa a não ter mais um destaque tão grande na sua vida. Então, seu corpo fica um pouco mais leve para lutar contra ela. É verdade. Só para quem está em casa entender melhor, quais são os benefícios desse tipo de tratamento psicológico no tratamento do paciente com câncer? Quando o paciente tem câncer, ele recebe a notícia, infelizmente, aí da doença, você tem um impacto no seu sistema nervoso central, certo? E esse impacto faz você ter pensamentos repetidos, faz você ter desgastes no seu corpo, nos seus hormônios, enfim, de uma forma geral no corpo inteiro. Quando você faz rápido, começa rápido um tratamento psicológico paralelo por conta de tudo isso, você vai começar a tirar esse impacto do sistema nervoso central. Então, com isso, você diminui possibilidades de somatizações por conta do impacto da doença. Outro benefício que é muito importante é você conseguir assimilar essa questão mais rápido e se planejar para o futuro. Isso faz com que você consiga recuperar emocionalmente, né, todo esse momento e comece a conduzir sua vida e não ser conduzido pela doença. Perfeito, gostei. Outro benefício, o fato de você conseguir aprender em família a lidar com tudo isso, porque a família também sofre. Isso que eu ia falar, a família, ela é uma parte essencial desse processo, principalmente na questão da terapia. Normalmente, numa terapia, a gente no caso, né, a senhora e os psicólogos, eles podem ter essa conversa também com a família? Pode chamar para participar dessa terapia junto com o paciente? Cada profissional segue uma linha diferente, mas geralmente as linhas que são mais ligadas à área hospitalar, elas inserem família, inserem amigos, porque essa pessoa não está sozinha. E quanto mais ela se sentir amada, quanto mais ela tiver o apoio das pessoas, mais confortável é, mais essa pessoa tem forças para conseguir reagir, porque ela sabe que ela não está sozinha, né? Muitos estudos, inclusive, mostram sobre a importância da fé nesse momento. Verdade. Quando você tem uma fé, quando você se dedica a ela, as chances de você conseguir sair desse momento também são maiores. Os estudos mostram, né? Não é a Verusca que está dizendo. Não, cientificamente já foi comprovado. Fé, esperança, quando quem você tem mais probabilidade. Fé, uma família te apoiando e amigos do seu lado, as chances de você conseguir sair bem disso tudo, conseguir vencer a doença são muito maiores. Então, a psicologia tem essa ferramenta de mostrar tudo isso e de ajudar as pessoas a interligar tudo isso. Perfeito. Eu acho que a questão é acabar realmente com preconceito. Achar que é coisa de mulherzinha. Graças a Deus já mudou bastante, né? Mas ainda, infelizmente, existe uma cultura machista que tem que ser vencida esse processo. Mas o importante é buscar ajuda, não se sentir sozinho. Isso em qualquer departamento da vida, não é mesmo, doutora? A gente busca, independente se for uma doença física ou não, até mesmo porque as psicológicas podem se desenvolver em outras doenças físicas, é buscar ajuda. Ou, de repente, a própria família participar desse processo, indicar, de repente, olha, eu tô vendo que você não tá bem, eu sei que não é uma notícia fácil que você recebeu, mas eu vou te ajudar. Não quero ajuda. A pessoa tem que querer também. Não adianta todo mundo querer por ela. Ai, mas é meu filho, eu quero que ele viva. Ai, meu tio, é meu pai. Ninguém pode, Jéssica, ninguém pode ajudar uma pessoa se ela não quiser. Porque se eu penso que o sistema emocional, o pensamento dessa pessoa é quem conduz a vida dessa pessoa, ou seja, o pensamento dela determina algumas coisas,
Então, se ela não quiser ajuda, ela se fechar para isso, ninguém tem como ajudar, porque o cérebro vai trabalhar contra. E eu preciso que aquela mente trabalhe a favor e não, né, contra. Então, quanto mais eu converso com jeito e mostro os benefícios e mostro o malefício se ela não se cuidar, essa pessoa consegue assimilar tudo isso e consegue ter uma decisão adequada à melhora dela. Até porque eu acho que nessa questão ela tem muito mais a perder se ela não quiser realmente essa ajuda, principalmente de um profissional da psicologia, ou a gente pode dizer até psico-oncoguia, né, de repente, porque ela tem muito a perder. Ela pode ganhar tantas coisas, gente. Sabe uma dica bacana para você que descobriu que está com câncer, está um pouco desorientado, não sabe direito para que lado correr? A primeira coisa que você vai fazer, você vai procurar o setor de assistência social do hospital. Porque as pessoas, elas sempre têm o apoio e o tratamento hospitalar. Todo paciente com câncer tem o seu tratamento hospitalar. E todo hospital, Jéssica, tem um assistente social. E lá, o assistente social, ele é treinado a fazer esse encaminhamento para terapia e para outras coisas que são importantes, para os direitos que os pacientes oncológicos têm, que ele tem vários direitos. Então, quando você busca um assistente social, principalmente dessa área oncológica dentro do hospital, você vai sair com todos os encaminhamentos, então fica mais fácil. Essa pessoa consegue indicar para você quais são as possibilidades, tem muitas possibilidades gratuitas, então esse profissional vai conseguir encaminhar, vai conseguir ajudar. E tem os psicólogos hospitalares, que também estão dentro do hospital e podem ser procurados, com certeza. Doutora, você acredita que de repente a terapia pode ser uma forma da gente prevenir? Uma terapia para quem não tem o câncer, por exemplo, pode ser uma forma dela prevenir também essas angústias, amarguras que podem ser transformadas numa doença, até mesmo câncer? Se a gente pensar que todos nós produzimos câncer, todos nós. Sim. Só que o nosso sistema imunológico, todos os dias, vence esse câncer, certo? O que acontece? Em algumas situações, porque você tem uma queda de imunidade, você tem uma mudança orgânica, infelizmente o câncer começa a vencer o seu sistema imunológico. Então, se você pensar que os fatores emocionais derrubam o nosso sistema imunológico, você concorda? Eu concordo. Que não cuidar da mente, não cuidar das emoções favorecem que o câncer venha? Com certeza. Então, se você tem um profissional de saúde emocional que possa te orientar, possa te ajudar e te ensinar a se fortalecer, fazendo com que o seu sistema emocional e orgânico se fortaleça, é muito mais fácil para você conseguir evitar problemas não só de câncer, como qualquer doença psicossomática. A gente fala com tanta naturalidade, né, Jéssica? Eu estou com baixa de imunidade. É verdade. Eu estou gripando direto, não é? Estou com baixa de imunidade, estou com problemas de herpes ou com qualquer outro problema que venha por conta de baixa de imunidade. E alguém já se perguntou por que a imunidade baixa? Fator emocional. É um dos principais, É um dos principais. Primeiro, a questão emocional tem que ser verificada e depois a questão orgânica. O que é que está faltando para melhorar a questão imunológica dessa pessoa, né? Então, se você previne o seu organismo, sempre protegendo o seu sistema imunológico e emocionalmente fazendo a mesma coisa, lógico que você vai estar mais forte. E quando a gente está mais forte, a gente vence muito mais as doenças, não só gripes e resfriados, qualquer outra coisa. Perfeito. A senhora acredita também que, de repente, o próprio psicólogo, de repente, ele perceber que aquele paciente ele precisa de uma ajuda extra, ele pode indicar, de repente, um psiquiatra? Sim, dependendo das situações. Porque, às vezes, a pessoa fica tão atordoada, eu acho que até chega a passar um pouquinho do limite. É um outro tipo de acompanhamento? Isso pode acontecer? Pode acontecer, porque quando você tem um impacto, você tem um gasto mental. Nosso cérebro produz, além de sinapses eletromagnéticas, nós temos sinapses o tempo todo acontecendo, que oferecem energia e oferecem produções químicas para o nosso cérebro. Se a gente entender que a partir do momento que você tem um gasto emocional, essas sinapses elas aumentam muito e com isso bagunçam um pouco a produção química, automaticamente, dependendo da situação, dependendo do paciente, do tempo que ele está doente, enfim, de várias coisas, dependendo de tudo isso, você pode precisar de um reforço medicamentoso para que te ajude quando você não conseguir produzir. Perfeito. Nós temos uma quantidade de substâncias, de hormônios no cérebro que precisam estar no nível, né? Tem um nível específico para eles estarem. Quando você se preocupa, esse nível cai. E dependendo da situação, ele não consegue voltar ao normal. Uau. Então a medicação ela entra para dar esse suporte, para fazer com que o nível volte ao normal. Perfeito. Só que precisa trabalhar o que causou essa queda. Senão é uma briga injusta.
Gostei. Né? Então, para você não ficar em briga injusta, é mais fácil você cuidar do emocional para não chegar a ter essas quedas. Perfeito. Então, doutora, é muito importante a gente falou atenção. pro pessoal participar, além do Gilson lá de Salvador, Bahia, tem a Jaci Ribeiro. Aqui não mostra de onde ela é, mas ela mandou o seguinte, é na verdade um comentário aqui na nossa página do Facebook, Facebook/nosso PGM. Boa tarde, eu necessito de informações. O que posso fazer para eu sorrir? Pois eu tenho depressão há mais de um ano. E até hoje, nunca mais fui a mesma pessoa. E aparecem doenças e eu faço exames, mais e mais exames, e nada de resultado. Eu sofro muito com isso, com pensamentos negativos. Eu tenho pensamentos bons às vezes e não tenho vontade de fazer nada porque não sinto ânimo. Porque nada mais... aí ela colocou aqui, nada mais me favorece, eu me sinto fraca, uma mente pesada, eu não tenho mais disposição. Como posso sair desse tipo de pensamento? É a Jaci Ribeiro, ela está participando aqui com a gente ao vivo. Que pergunta importante, Jaci, porque o que você acabou de descrever é o que a maioria dos pacientes com depressão descrevem. A falta de esperança de melhorar, a falta de ânimo, não conseguir melhorar, não conseguir se sentir feliz. Olha, Jaci, se você pensar que você tem uma produção no seu cérebro de hormônio chamado serotonina que controla esse humor, quando você diz pra gente que você está triste, que você não se sente bem, que pensa muitas coisas negativas, você está dizendo pra gente que você tem uma diminuição nessa produção. A primeira coisa que a gente tem que ver o que é que está acontecendo com a Jaci, que está causando essa diminuição. Senão ela vai fazendo o tratamento, vai tomando medicação, vai fazendo uma série de coisas e não mexe na causa raiz. A raiz, né? A causa tem uma que é raiz. Principal. Às vezes, Jéssica, a raiz é emocional. Às vezes é orgânica. E pode ser que tenha outros fatores também. Daí tem um monte de fatores que podem acontecer. O que a gente precisa ver é o que está acontecendo com ela e descobrir a verdadeira causa. Eu já peguei, por exemplo, muitos pacientes que por tomarem medicações para pressão alta, ou para diabetes, ou medicações para uma doença crônica, às vezes uma das sequelas, uma das reações é a diminuição de serotonina. É verdade, doutora. Eu conheço alguns medicamentos que têm esse efeito colateral. E aí precisa ver, fazer uma avaliação com calma, com um profissional, com um médico, com um psicólogo, enfim, para tentar avaliar qual é o motivo. Tem pessoas que têm uma depressão porque não tomam sol e tem ausência de vitamina D ou uma baixa de vitamina D. Então você pode fazer tudo, se não melhorar a vitamina D, vai continuar em depressão. Então, Jaci, procura um especialista, Jaci. Procura um especialista porque assim ele vai poder descobrir a real causa desse seu sentimento negativo, dessa depressão, para realmente poder te ajudar. Quer ver um outro motivo que eu vejo muito? Pessoas que têm insônia. Como é justamente na madrugada, no sono mais profundo, no sono REM, que é o sono mais profundo que a gente tem, que é um momento onde o corpo começa a devolver o que gastou durante o dia, as substâncias que a gente gastou, ele começa a devolver. Se a pessoa tem insônia, ela não vai ter essa reposição. Então pode ter uma depressão por conta da insônia. Olha. Então, um profissional habilitado, Jaci, vai fazer toda essa varredura e vai descobrir os motivos. E vai tratar a causa. Se você quer ficar realmente bem na depressão, tem que tratar a causa, não tem jeito. Tem que ter um tratamento adequado aí. Procure um psicólogo, um psiquiatra, começa a fazer aí uma verificação geral que com certeza vai ser descoberta a causa. Porque se já faz um ano dessa depressão, ela precisa realmente às vezes, procurar uma ajuda. como eu disse, tem milhares de especialistas, né? E cada um é especialista numa área. Então, é importante passar com um psicólogo clínico que faça essa varredura, que junto com esse profissional, ela vai ter o médico psiquiatra que vai ser encaminhado, ou outro profissional, às vezes a questão é hormonal, precisa ver tudo isso. E a depressão, doutora, ela pode ir e voltar genericamente? Se você assim, não resolveu resolveu a causa, sim. Boa, então se tem você a não causa resolveu real. a causa, sim. Às vezes você consegue fazer um tratamento, traz uma resposta muito boa, mas você não trouxe a resposta da queixa raiz. Você conseguiu resolver um momento, mas a raiz, em outro momento voltando, vai trazer o problema de novo. E isso é importante a gente discutir, porque até mesmo o câncer, muitas vezes, ele volta. Em alguns casos, né? não muitas vezes, em alguns casos o câncer acaba voltando depois de um período, que a gente achava que já estava curado, volta. Então, se a pessoa não entender, dependendo do sistema imunológico, então se a pessoa não entender o que aconteceu com ela de início, ela vai ter que buscar entender. Se você imagina um câncer, Jéssica, que veio por um fator emocional, se esse fator emocional, como mágoa, chateações, enfim, aborrecimentos, decepções,
e você não conseguiu administrar ainda isso, não conseguiu falar disso, não conseguiu resolver essa questão, inevitavelmente, quando eu explodir de novo lá na frente, é possível que acabe, infelizmente, trazendo de novo pressões para o nosso corpo. Eu acho isso super engraçado. Engraçado não, interessante, na verdade. A gente fala engraçado de uma forma mais irônica até. Sim. Porque realmente, às vezes você sente... Você tem um sentimento que você não entende. Por que eu sinto isso por essa pessoa? E às vezes foi alguma coisa que você teve lá atrás, de repente na sua infância, que aquela pessoa te lembra uma pessoa que não te fez tão bem. Ou o contrário, que te fez tão bem, você gosta assim de graça. Tem muita coisa ligada a toda a nossa construção. Como cada ser humano consegue atingir o outro. Boa, doutora. As pessoas não têm noção do impacto que causam na vida de uma pessoa. É verdade. Às vezes as pessoas fazem, elas não têm noção do potencial de destruição. Elas podem ser um canal de bênçãos, mas elas podem ser um canal de destruição se elas não tomarem cuidado. É verdade. Uma pessoa doente, emocionalmente falando, ela pode adoecer uma família inteira. Ela pode adoecer os animais de estimação. Ela pode fazer as plantas da casa morrerem. Uau. Por conta desse movimento emocional pesado que ela tem. O que eu chamo de movimento emocional pesado? É você estar sempre negativo. E quando você está assim, você está ali trazendo um processo emocional muito ruim. E você acaba afastando as pessoas também de perto de você. As que ficam mal. Sim. E outras que falam, não aguento mais isso. Eu atendi algumas situações de pessoas que tinham animais de estimação e tinham plantas, Jéssica, que a partir do momento que começaram a conviver com uma pessoa muito debilitada emocionalmente, as plantas começaram a morrer todas da casa. O animal de estimação foi detectado com depressão pelo veterinário. Uau. Porque você vai contagiando ou contaminando as pessoas que convivem com você. E nós temos uma tendência, sem querer, movimentos em espelho, sem querer, de imitação. E daqui a pouco a gente está agregando a negatividade do ambiente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É puramente emocional. Verdade. Doutora, a gente aprendeu muito com você hoje, viu? Desde já quero agradecer sua participação. Eu que agradeço. E volte sempre. É sempre muito bom estar com vocês. E quem puder, eu tenho um canal no YouTube que explica muitas coisas. Ah, eu conheço. É Doutora Verusca. É só entrar lá que eu falo de tudo. Doutora Verusca no YouTube. E também tem o telefone, gente. É o 0 operadora 11 98249 0073. Infelizmente eu tenho que ir embora, mas amanhã a gente está de volta para falar sobre como vender na internet. A gente também vai falar sobre móveis sustentáveis e também sobre a famosa redação do Enem. Na verdade, o famoso tema da redação do Enem, que foi sobre os surdos. É tudo isso amanhã. Muito obrigada por sua audiência. Fique agora com o programa Consulta Doutor com a apresentadora Denise Luque. Um beijo e fiquem com Deus.